Bom dia, Padre Adalton. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tem que chegar tirando sarro, né? Tem que chegar tirando sarro, senão não vale. E o cachorro já doou ou não? Acabei de entregar um aqui na porta agora. O Dudu foi lá pro Hugo e pra Suzana. Tem mais dois ainda, se alguém quiser, tem dois machinhos, um tigrado e um caramelo. Qual é a raça mesmo? Akita. Akita. Acabou de entregar um agora aí, a Suzana veio buscar. E tem mais dois. Hoje vem mais um pra cá. A Thaís do Roquinho ficou com a Hebe, a última menininha. Já que ela falou que a mãe chamava Lolita, a filha vai chamar Hebe. Hebe. Pra homenagear. Padre, pra gente começar então essa semana, o que o senhor preparou? Bom, eu tinha preparado para hoje. Nós, essa semana passada, vimos uma derrota simbólica do governo no Congresso com aquela questão da lei das fake news que eles estão tentando dizer, no sentido de imputar a pessoas a responsabilidade por informações, etc, etc, etc. E eu fiz uma pesquisa sobre inteligência artificial, né? Para a gente entender um pouco o que está por trás desta chamada lei das fake news. Inclusive do Senado tá vindo uma aí para bater na inteligência artificial também, né? Exato. Porque como que funciona a inteligência artificial, né? É um mecanismo que foi desenvolvido, eu até fiz uma colinha, me permitam dar uma olhada em algumas coisas, né? Porque nós temos um rápido desenvolvimento desta chamada inteligência artificial. O que é isso? Eles dão aos nossos computadores uma série de autonomias no sentido de gravar, de selecionar, de produzir informações. Então, o termo que nós temos dentro da inteligência artificial, que eu achei muito interessante, os grandes engenheiros, tudo mais, eles têm um termo chamado alucinar. Sabe o que é alucinar? Da inteligência artificial? É quando você pergunta alguma coisa para o computador, ele não tem isso no seu banco de dados, então ele cruza as informações relativas àquilo que você perguntou e cria uma resposta como se ela fosse autêntica, verdadeira e como se ela fosse aquilo que há de mais importante sobre as coisas. Tem algumas coisas que a gente pesquisa, o Google inclusive chega a dar referências bibliográficas que não existem sobre determinados assuntos que você pergunta e que ele não tem no banco de dados. Então, a origem das fake news não está necessariamente na má intenção do ser humano em querer manipular ou fazer, mas está nessa chamada inteligência artificial, nessa IA que nós dizemos. Por quê? Porque ela é programada a sempre dar uma resposta, a sempre produzir uma informação. Quando você pergunta, ela não tem os dados necessários, ela compõe essa informação, ela produz, isso é jogado na rede. Então vamos pensar, eu pergunto alguma coisa sobre o Marquinho. A rede não conhece o Marquinho. Então ela vai juntar uma série de marcos que tem por aí e vai criar uma situação para dizer, bom, o Marquinho da raiz é isso, assim, assado, tá. Se eu puser seu documento, ela vai buscar quem é seu pai, quem é sua mãe, onde você nasceu, e formula a informação sobre o Marquinho. Então ali eu tenho, de repente, eu, Adalto, não te conheço, eu vou reproduzir, olha, cuidado, porque o fulano é isso, ou olha, que cara, é uma sumidade, na internet eu descobri que é assim. Então, a inteligência artificial, ela tem esse poder, ela articula informações, faz aquilo que nós chamamos de alucinação da informática, e vai dar uma série de coisas. Para você ter uma base, né, ninguém no campo ainda resolveu os problemas da alucinação. Quem fala isso é o Sundar Pichai, que é o CEO da Apple e da Alphabet, que são duas empresas que estão diretamente ligadas à internet. E ele diz, isso foge ao nosso controle, porque a inteligência, ela trabalha independente de quem é.
Então, um dos problemas que nós tivemos nessa questão da lei, algumas informações, alguns dados que estão na internet são de responsabilidade pessoal. Outros são fruto destas articulações da chamada inteligência artificial que produz, né? E produz de tal forma que nós não conseguimos detectar. É o que nós dizemos, né? Nós falamos alucinação, mas eu gostaria de dizer, parece muito mais um lixo do algoritmo. Porque é o resultado daquilo que ele fala de maneira falha, bem articulado, mas com uma misteriosa capacidade que se assemelha muito ao cérebro humano de perceber fenômenos que não estão presentes, pelo menos, em termos convencionais e materialistas. Ao se apropriar de uma palavra comumente usada em psicologia, nós poderíamos dizer, são ideias psicodélicas. E em várias formas de misticismo, os impulsionamentos da inteligência artificial, embora reconheçam a falibilidade de suas máquinas, estão simultaneamente alimentando a mitologia, os fake news e aquilo que é mais querido no setor. E se constitui em grandes modelos de linguagem que levam o ser humano a buscar novas coisas. Por isso é que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala nesta questão, porque nem toda fake news, podemos dizer, tem um interesse político, social por trás, mas ele é manipulado pelos algoritmos desta inteligência artificial. Por isso o problema, que eu acho que ao invés de penalizar fake news, ao invés de penalizar isso ou aquilo, deveríamos sim proibir simplesmente estes impulsionamentos feitos de maneira artificial. Né? Quando você estabelecer que toda rede social tem que ser necessariamente a representação ou a extensão do que pensa um ser humano, então eu sei que por trás do meu Facebook tem apenas aquilo que eu penso. Por trás do seu é o que você tem. Por trás de um Instagram, de um fulano ou de outro, é aquilo que ele pensa e não aquilo que a rede de computadores é capaz de projetar. Porque às vezes nem eu estou sabendo que quando você pesquisa alguma informação do meu Face, ele dá informações relativas às pesquisas que eu faço, aos sites que eu acesso. Então, de repente, quando eu olho o meu Face, eu vejo aquilo que eu ponho. Mas quando é você que acessa, de repente você está vendo coisas atreladas a isso de maneira que não são naturais daquele que detém a página. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E talvez, né, o Senado está discutindo muito isso, o Congresso, eu conversava com dois deputados essa semana, ele dizia, olha, o principal ponto que nós queremos bater é de ter uma lei que proíba esta questão dos chamados bugs eletrônicos, ou dos chamados impulsionamentos, que tudo seja feito apenas manualmente e direcionado manualmente. Agora, essa lei, ela vem sendo discutida desde 2022, né? Sim, mas é um grande entrave. Desde 19, 20 está aí essa lei. Agora, tudo se acelerou com a eleição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, o grupo bolsonarista usou demais as redes sociais, porque tinha uma militância muito forte, militância no sentido de muitos adeptos que colocavam informações e alimentavam a rede, e com isso eles acabaram influenciando a inteligência artificial dos computadores a dar esse tipo de informações. Né? Quando você fala, bom, vamos pensar, sai uma notícia muito ruim do fulano de tal lá. Se ele quiser limpar essa informação, ele não tem como. Só que se ele impulsionar um monte de informações diferentes daquela e positivas e criar muitos acessos, aquela informação vai lá para a rabeira da sua ficha. Então, quando eu acesso, aparecem as 10 páginas mais faladas do Marquinhos. Então, eu vou ter as informações recentes. Então, supondo que você cometa um crime e todo mundo comentou o crime hoje, se você impulsionar através de seus amigos da inteligência artificial uma série de outras informações, a notícia do seu crime vai ficar lá atrás
Então, quando alguém acessa, até ele chegar na última informação, ele desiste. Ele vê as primeiras, está pronto. Mas e aí, que órgão que vai controlar isso? Também não pode a gente seguir por um lado assim, também de apresentar pra gente só o que esse órgão quer? É esse que é o outro problema, quer dizer, quem é que vai administrar? Como que eu vou ter acesso para dizer, olha, o Google está controlando os seus mecanismos de inteligência artificial, a Apple está controlando os seus mecanismos, ou eles estão deixando livremente agir? Porque a grande questão é essa. Nós, infelizmente, temos este patamar de achar que aquilo que é moderno, que é recente, é o melhor. Então, tudo que aparece como descoberta, como novidade, é posto como se ele fosse o suprassumo da coisa nova. Então, não, tem que deixar livre. As máquinas estão nos ajudando a trilhar caminhos. Elas estão oferecendo alternativas. Então você vai impulsionando a inteligência artificial como se aquilo fosse solução. E hoje nós estamos vendo, quer dizer, muito do que ela produz não é solução. Uma coisa é eu fazer uma pergunta pro São Google, como eu costumava quando eu dava aula, eu falava para os alunos, pergunta pro São Google o que ele fala sobre isso. Né? Porque ali você acha tudo. Agora quando você pergunta alguma coisa que não tem, que é novidade, ele acaba dando uma informação que nem sempre ele vai direcionar para outras respostas. E nós seremos as próximas vítimas da inteligência artificial. Semana passada teve uma rádio que transmitiu 18 horas de programação com o locutor com a dita cuja da inteligência artificial. Ah, é? Então imagine só onde vai chegar esse controle do algoritmos, né? Porque você vai fazendo... Você pode ter rádio que atende até telefone de maneira artificial. Você faz o programa como se você estivesse no estúdio. Termina aqui o jornal, qual dos dois que fica? O Marquinhos fica. Fica até meio-dia. Se algum dele tiver alguma coisa, ele vai desenvolver um programa de computador, onde ele tem os comandos de voz, que alguém diz alô, ele responde alô, que música você está querendo, de onde você está falando, a pessoa dá muito obrigado, bom dia, e vamos então para a música que o fulano pediu. Você repete o nome da música, ao seu controle de voz, o computador busca no arquivo, joga no ar e está feito. Inclusive há umas semanas atrás, eu dei um informativo aqui a respeito das profissões que praticamente elas não existirão mais, né, daqui a algumas décadas. Justamente pelo fato da inteligência artificial. Você vê muitas vezes algumas pessoas que têm o programa adequado, eles podem pegar a nossa voz aqui, simular a nossa voz eletronicamente e de repente grava 5 minutos do que nós estamos falando. Gravou a nossa bate-papo de hoje. Só para pegar o tom, né? Para pegar o tom. Aí o programa vai desenvolver, ele escreve um texto e daqui a pouco põe uma imagem do Padre Adalto mexendo a voz. E o Padre Adalto como se estivesse falando qualquer coisa, boa ou ruim. Doido o negócio aí. Vira e mexe, você tem propaganda já no Facebook que fala assim, veja o que o Jornal Nacional falou sobre esse remédio, veja o que tal reportagem do Jornal da Record falou sobre essa pílula. E nunca falou nada, só que eles põem o locutor como se o locutor estivesse falando e fazendo a propaganda de um medicamento, de um remédio que às vezes não tem eficácia nenhuma. E o engraçado é que a gente vê, né, com o passar dos dias aí, vamos falar dias, porque com a tecnologia o negócio está muito rápido, né? Antes nós ouvíamos uma locução, por exemplo, de inteligência artificial, você notava uma certa robotização na voz, sim, né? Hoje o negócio parece que é real mesmo, é humano que está falando ali. Não tem, a situação parece muito clara. Tamanha o grau de sofisticação que nós temos dentro dessa questão. Fechamos, padre? Fechamos então, deixa um abraço para todos, semana que vem estamos aí, depois do Dia das Mães, já deixar um abraço para todas as nossas mães, hoje nós, com muito carinho, o nosso especial das mães. Então um abraço com muito carinho para todas as mães, é uma alegria a gente poder partilhar, a minha já não está comigo há quase 3 anos, né? Mas recordamos com alegria essa data e desejamos a todas as nossas mães uma feliz celebração desse dia. E um abraço para o pessoal da Vila Fátima. Estive lá celebrando no último sábado
com eles, uma alegria rever os amigos da comunidade da Vila Fátima, de onde eu saí para cá, para Santa Bárbara, né? Eu lembrava que lá foi a última paróquia. Eu passei pela São João, mas depois eu fiquei lá até a véspera. Então, um abraço. Dia 13, agora sábado, eles celebram a festa da padroeira. Que Deus abençoe e fortaleça sempre mais aquela comunidade. Tá bom? Um abraço.